Olá, vencedor, olá, vencedora. É assim que eu te chamo hoje, porque se você está nesse canal é porque você já resolveu dar um passo diferente na sua vida. Você está buscando informação, está buscando se formar melhor, obter orientação para dar prosseguimento ao seu projeto. Então, já se considere um vencedor e uma vencedora. Você já parou para pensar por que será que nossas maiores conquistas elas nascem do desconforto? Nunca parou para pensar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, então fique até o final desse vídeo porque tem muita coisa bacana por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, corre, se inscreve e se já está inscrito, ative o sininho para você receber sempre todas as novidades. Tem momentos da nossa vida que, na verdade, a gente não escolhe ser forte, a vida escolhe por nós. E por que eu falo isso? Porque eu lembro como se fosse hoje dos momentos que eu sentia aquela dorzinha no peito, né? Aquele aperto no peito, aquele desânimo, às vezes aquela vontade de sumir, de desaparecer, de não dar explicação a ninguém, porque algumas tentativas haviam sido frustradas e eu não tinha conseguido alcançar o resultado desejado. Eu lembro ainda, né, daquelas falas desafiadoras de tanta gente que não acreditava que eu conseguiria, né, de que eu iria além. Eu lembro das dificuldades diárias de trabalho, de família, de estrutura, eu lembro de tudo isso. E aí eu penso e eu falo com você, nossas maiores conquistas, elas nascem do desconforto. E você sabe por quê? Foi a partir do momento, por exemplo, que eu entendi que aquilo que eu estava passando naquele momento não era o que eu queria para a minha vida, aquelas dificuldades que eu não queria carregar para a minha vida, foi a partir daí que tudo começou a mudar. Eu gosto muito de boas histórias, na verdade, porque elas nos ajudam a caminhar, a seguir em frente e a rever nosso caminho de uma maneira melhor e enxergar lá no final do túnel alguma coisa positiva, algo que vai nos fazer vencer. E eu lembro, por exemplo, uma grande história aqui que você deve conhecer, né? O Oscar do basquete, um grande jogador, né? Se tornou um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro e até do basquete mundial. Uma vez o repórter perguntou ao Oscar, Oscar, mas como você conseguiu se tornar um dos maiores jogadores da era do basquete, né? Uma era de ouro que ficou conhecida, você convertia quase todas as cestas ali. O que te fez se tornar esse grande jogador? E o Oscar deu o seguinte depoimento, ele falou assim, olha, sempre quando eu treinava junto com a equipe, muitas vezes eu não conseguia acertar as cestas de primeira, né, ou da maneira que eu queria, às vezes tentava muitas para conseguir uma ou outra. E eu entendi que eu precisava treinar mais. Eu gostava do basquete, eu amava o que eu fazia, mas eu precisava me dedicar mais. E ele falou que toda vez, então, o que ele passou a fazer? Sempre quando a equipe terminava de jogar, ele continuava na quadra e o pessoal ia embora e falava, não, eu vou ficar mais um pouquinho. E ele ficava e treinava lançamento das cestas de longe, de perto e do meio. E treinava e cada dia ele foi melhorando. E ele disse que teve vez de ele treinar até jogar, lançar até 1000 vezes a bola para tentar acertar a cesta. E ele realmente, às vezes, saía dali exausto, mas o resultado ele conseguiu alcançar, ele conseguiu se tornar um dos melhores jogadores, ele conseguiu ter maior aproveitamento em quadra, ele conseguiu realmente se tornar aquilo que ele queria. E eu falo para você, porque essa história me inspira e deve te inspirar. Talvez o Oscar ali certamente já tinha um talento pro basquete, né? Já gostava, já tinha um jeito, mas não bastava aquilo. Ele precisou treinar, ele precisou suar, ele precisou dar o melhor dele para ele chegar a se tornar um dos melhores jogadores do planeta, né? Foi isso que aconteceu. Então, aquele desconforto que ele sentia de, poxa vida, lançar ali a bola e não conseguir acertar e muitas vezes não ajudar a equipe dele, aquilo que foi o motor inicial para ele se dedicar mais e conseguir melhorar como jogador. Eu me recordo ainda também que quando eu entrei na autoescola, né, eu fui reprovada algumas vezes, não tantas vezes como no concurso público, mas eu fui reprovada algumas vezes. E eu ficava, ai não, nossa, por que de novo comigo? Não quero mais, vou desistir. Mas eu pensava comigo, poxa, mas se eu desistir, eu nunca vou dirigir, eu vou ficar dependendo sempre de alguém dirigir para mim, eu vou precisar depender sempre do transporte público e tal. Enfim, não, eu tenho que tentar, eu tenho que ir para mais esse desafio. Aquele desconforto não deixou que eu parasse. A mesma coisa no concurso público, eu queria uma estabilidade, eu queria poder contar com o salário certinho no início e no final do mês, eu queria outras condições de trabalho, então foi aquele desconforto que me moveu. Então, a dica que eu tenho para você hoje, a orientação que eu tenho para você hoje é
não desista, não tome o desconforto como algo que é negativo, porque pelo contrário, muitas vezes ele pode ser algo positivo na sua vida, ele pode empurrar, lançar você para frente. Eu chorei muitas vezes, eu desanimei, eu me vi ali perdida, às vezes eu quis sumir, mas depois eu revi toda a minha questão e segui em frente, porque foi assim que eu decidi. Eu estive no vale tenebroso, nas dificuldades, e eu atravessei esse vale, eu venci. Você também pode. Se você se vê hoje num vale, numa situação difícil, não pense que é o fim. Pelo contrário, pense que aí pode ser o início da sua melhor versão. O desconforto faz parte, ele ajuda você a prosseguir, não fuja do desconforto, pelo contrário, abraça esse desconforto, entenda que ele vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e ele vai certamente garantir a você melhores condições de vida, porque ele vai levar você a lugares que nem você mesmo imaginava. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe, deixe seu like aqui e seguimos em frente com novos vídeos.